Eu sou o João Rangel e esse é o canal da HCode. Você está aqui em mais um vídeo da nossa playlist de Nest.js com mais uma dica incrível. Afinal de contas, no mundo Unix é muito comum você ter o recurso do cron jobbing. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. Se não, nada mais é do que o agendamento de tarefas, o task scheduling, ou seja, imagine que todo dia, em determinado horário, eu preciso agendar uma tarefa. Eu quero que execute um programa, eu quero que execute alguma coisa, abra, enfim, execute alguma ação. Agora imagina você trazer esse recurso do Unix para dentro do Nest.js, sim, nossa aplicação aí que é capaz de criar REST APIs, gRPC, microserviços, aplicações com WebSocket. Imagina eu ter acesso aos controles ou então aos serviços da minha aplicação e definir que um método de dentro de um serviço ou um método de nosso controle também deva ser executado num determinado tempo ou a cada tempo e assim por diante com os mesmos padrões de configuração de um cron job do universo Unix. Isso é possível graças a um projeto que existe em Node e está disponível via open source no GitHub, que tem exatamente os mesmos recursos, o mesmo padrão de configuração do cron job. E, lógico, o Nest.js, diretamente até na documentação oficial, recomenda o uso desse pacote, já tem o module pronto para nós utilizarmos dentro da nossa aplicação Nest. E nesse vídeo a gente vai mostrar um exemplo prático de como nós podemos instalar, configurar e usar task scheduling nos nossos projetos Nest.js. Então, bora para a tela, bora para o vídeo, vamos fazer junto essa configuração. Aqui na tela eu estou usando o mesmo projeto que eu já deixei gerado a partir do último vídeo de Nest.js. Se você não assistiu esse vídeo, ele está aparecendo aqui no card aqui em cima. Caso você tenha alguma dificuldade para criar um novo projeto, dá uma olhada lá, cria exatamente o projeto junto com a gente. Se não, é bem provável que você já conheça um pouquinho de Nest.js, já sabe como criar, já tem até a sua própria aplicação Nest.js. Então vamos junto para a instalação e configuração nesse projeto aqui. Primeiro a gente precisa fazer algumas instalações no nosso projeto. O primeiro é o module do Nest.js. O module padrão, ele vai ter aqui o pacote Nest.js/schedule. Faz a instalação desse módulo oficial aí do Nest.js. Vou deixar aqui até mostrando para vocês a versão que vai ser instalado aqui no meu projeto. Eu estou utilizando aqui a versão 9 do Nest.js, que na data de hoje é a mais atual disponível. E vamos já pegar aqui a versão também do Nest.js Schedule. Está lá Nest.js Schedule instalado, estou utilizando aqui a versão 2.1.0. Mas além de fazer a instalação desse módulo do Nest.js, é preciso também fazer a instalação dos types desse pacote do Node cron que eu comentei com vocês no início do vídeo. Para isso, vamos executar o seguinte comando: npm i -d, porque são os types, então é uma dependência de desenvolvimento, e o nome vai ser o nosso @types/cron. Legal, feita a instalação, já vou deixar rodando aqui o meu servidor com o start dev. E enquanto ele vai subindo o servidor, eu vou voltar aqui no meu app module, o meu módulo principal, que a gente vai fazer a configuração dizendo que eu quero que o meu módulo principal tenha acesso a esse módulo de schedule. Lembrando que você pode colocar no módulo que você quiser. Se você colocar no módulo principal, você vai estar compartilhando para todos os submódulos desse módulo aqui também. O módulo que a gente vai importar é o Schedule Module, e basta você importar ele e acessar aqui o for root, né, o padrão do Nest.js, que com certeza você já deve conhecer, e se não conhece, deveria conhecer no nosso curso de Nest.js Fundamentos, que acabou de lançar aqui na mesma semana desse vídeo. Confere o link na descrição aí do curso. Legal? Feita essa configuração, pronto, já temos o recurso disponibilizado para a nossa aplicação. Basta agora eu escolher qual o método que eu quero automatizar, eu quero colocar ali um intervalo de execuções, ou definir um horário para ser chamado automaticamente, e qual o horário, né, qual o agendamento que a gente quer configurar. Então vamos fazer isso, ó. Eu vou voltar aqui no meu App Service, onde a gente havia configurado. Na verdade, eu tenho aqui o nosso controle, onde a gente havia configurado os nossos timeouts do outro vídeo da dica de Nest.js. E eu vou copiar, vou duplicar aqui esse método. Esse, obviamente, não vou colocar aquele delay para não demorar a execução. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou falar isso aqui, por exemplo, vai ser o nosso schedule A. O retorno vai ser somente uma string mesmo. E toda vez que a gente retornar essa string,
Na verdade, eu não preciso mais do unsync, né? Não é uma promise. E toda vez que eu retornar esse meu ok aqui, ó, eu quero também colocar um console log falando que esse método, ó, vou colocar o nome do método, vou colocar também o nome da classe aqui, ó, como se fosse o log, né? Dá pra gente usar o logger lá do Nest.js, mas aqui vai ficar mais simples fazer desse jeito, só pra gente ver que tá funcionando mesmo. E vou colocar também um new date, pra gente ver a data de execução desse nosso método. Agora, olha que interessante, né? Eu vou só colocar aqui também um método get e uma URL para ele ficar diferente desse daqui, senão a gente tem exatamente a mesma URL, né? Vou chamar de scheduling. Beleza. Feito isso, a gente tem um controle aqui, uma rota, como qualquer outra rota que a gente já fez, né? Vou colocar aqui o scheduling também. Vou fazer o create e vou colocar o barra scheduling para a gente acessar. Tá lá o ok funcionando. Toda vez que a gente executa, então, esse método do controle, esse manipulador de rota, temos aqui o app controller schedule sendo executado. Legal. Mas eu não quero simplesmente que isso aqui seja acionado só quando alguém acesse essa nossa rota da API. Eu quero que também aconteça o processo de execução que a gente tem aqui. Na verdade, nesse daqui, eu quero que aconteça o processo de execução desse meu método em determinados tempos também. Imagina que uma notificação, uma verificação, onde você poderia ter uma tela administrativa que chama essa rota, ou a cada 1 hora essa rota também é chamada, a cada 10 segundos essa rota é chamada, enfim, a configuração você decide. Como que você vai fazer essa configuração? Por meio de um decorator. Então, basta você utilizar aqui o decorator cron. Ele vai ser importado do Nest.js schedule, tá? Automaticamente aqui o meu está importando do dist. Não precisa deixar o dist, tá? Só o Nest.js schedule ele já vai encontrar lá o diretório dist corretamente. Não precisa deixar do jeito que o VS Code colocou ali naquele caso. E aqui dentro você vai passar uma string com a sua configuração do cron job. Isso aqui vai ser exatamente igual ao Unix, tá bom? Então o mesmo padrão que você usa nos servidores Unix, você vai utilizar aqui também. Esse padrão é composto da seguinte forma, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 asteriscos. E o que significa esse asterisco aqui, ó? O primeiro representa os segundos, depois os minutos, as horas, o dia do mês, os meses e o dia da semana. Então, a gente pode falar que eu quero rodar, por exemplo, sempre no segundo 30. Não importa o minuto, todos os minutos tem o segundo 30. Então, sempre no segundo 30 do relógio do computador vai executar. Ou então eu poderia colocar um asterisco, ou seja, tanto faz, barra 30. Isso significa que ele aconteceria a cada 30 segundos, independente se o segundo está no 30 ou não. Desde que já tenha passado 30 segundos, ele vai executar de novo. Essa regra vai também valer ou repetir para os outros. Eu posso falar que eu quero sempre no minuto 1 de uma determinada hora, ou não importa a hora, sempre no minuto 1 ou sempre no minuto 0 daquela hora, e assim por diante. Ou então a cada 1 hora, a cada 2 horas, a gente vai utilizar esse padrão aqui. Se esse padrão é novo para você, talvez você ainda não se familiarizou com ele, vai mais uma dica de ouro aí para você, que com certeza vai valer o seu like nesse vídeo, que é esse site aqui, ó, crontab.cronhub.io. Nesse site você consegue digitar aqui a string Unix e ele vai dizer para você de quanto em quanto tempo ou quando que vai ser executado a sua tarefa aí no Unix. E aí, esse padrão vale tanto para Unix, sistemas operacionais, como para o Nest.js, nossa aplicação aqui em Node. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, o primeiro está representando aqui os minutos, depois eu tenho as horas e assim por diante. Então, quando eu coloco não importa, né, ou seja, qualquer minuto, barra 5, eu estou dizendo que ele vai acontecer de 5 em 5 minutos, ou a cada 5 minutos, como está escrito aqui. Se eu colocar, por exemplo, 2, significa que ele vai rodar de 2 em 2 minutos. Agora eu quero que ele rode a cada 1 hora. Então, de vez eu colocar aqui, eu vou deixar não importa o minuto, eu quero que aconteça a cada hora. Eu vou colocar aqui a cada hora e eu vou especificar, por exemplo, que é sempre no minuto 0 daquela hora, senão vai acontecer em todos os minutos da hora, né? Então, temos, ó, então sempre que o minuto estiver zerado e de 1 em 1 hora, ele vai acontecer, tá? Eu poderia deixar assim também, que acabaria da mesma, né? Barra 1 é a mesma coisa do asterisco. A cada hora eu posso colocar. Agora, se eu quiser a cada 2 horas, então dividido aqui por 2, então no minuto 0 a cada 2 horas e assim por diante, tá? Então você consegue definir várias estratégias aqui para você escolher. Por exemplo, eu quero que ocorra sempre à meia-noite. Então, olha lá. Então, tanto a hora 0 quanto o minuto 0. Então, todo dia, à meia-noite, ele vai acontecer. Ou então aqui,
ao meio-dia, né? E assim por diante. Então você consegue colocar a configuração e ele mostra quando exatamente vai acontecer, se ele vai se repetir e assim por diante, tá? Então vou deixar aqui um exemplo. Eu quero à meia-noite, só copiar esse script que está aqui. Ah, tem mais um detalhe também importante. O Nest.js aceita segundos, tá? Além aqui dos minutos. Então você ainda poderia pôr mais um asterisco e aí você teria os segundos também, tá? Nesse caso ficaria a cada segundo dentro desse horário, né? Entre esse horário aqui, que seria o meio-dia e o meio-dia e 59, ele aconteceria, tá bom? Você consegue visualizar aqui como que ele vai acontecer. Uma vez que você tem então o seu cron job, basta você colar ele aqui e ele vai acontecer. Eu vou deixar aqui um exemplo para a gente ver isso acontecendo mais rápido. Então, por exemplo, um asterisco dividido por 10. Então, vou copiar, ó, só para a gente garantir aqui, eu quero a cada 10 segundos, vou colar aqui para a gente ter certeza. Então, tá lá, ó, a cada 10 segundos. Maravilha. Feito isso, vou abrir, olha, já rodou uma vez aqui, né? O servidor foi reiniciado, aquele que a gente acessou manualmente, com certeza ele foi apagado. Dando 10 segundos, ele tem que executar novamente, né, o nosso time. Então tá lá, ó, já executou mais uma vez aqui, ó, tanto no 40 como no 50. Então completando aqui o minuto 16, tá lá, eu acertei o segundo exatamente perfeito aqui, né, quase os centésimos também. Então, ó, mais uma vez no 10, tá lá rodando perfeitamente, basta você fazer essa configuração. Mas se isso aqui ainda tiver difícil para você talvez ainda tá meio perdido, meio confuso, quer um jeito mais fácil, existem alguns tipos, algumas constantes já pré-definidas para facilitar para a gente. Vou fazer o seguinte, vou apagar agora essa string, e essa string vai vir dessas constantes aí. Essas constantes se chamam cron expression, você vai importar esse cron expression aqui, tá? Ó, dá uma olhada no cron expression vindo aqui do Nest.js schedule, não precisa vir do dist de novo, então eu poderia até juntar esses dois, tá? De vez de deixar do jeito que o VS Code deixou aqui. Então vou importar, porque os dois vêm do mesmo pacote. E agora a gente vai utilizar aqui, ó, ponto e qual que você quer, ó. Então nós temos a cada 10 horas, a cada 10 minutos, a cada 10 segundos, 11 horas, 12 horas, assim, ó, primeiro dia do mês e assim por diante, ó. Você tem aqui várias opções para você utilizar já vários padrões, né? Eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, a cada segundo para ele executar. Então, seleciona, dessa forma fica mais fácil, você bate o olho e já sabe qual que é aquele cron que você tem. Seria o equivalente a colocar todos os segundos, todos os asteriscos nas posições e a cada segundo vai estar rodando aqui. Agora, o legal de estar aí no nosso controle, que eu consigo acessar pelo meu controle, mas eu consigo acessar também manualmente aqui pelo Insomnia. Tenho esse recurso. Mas a gente consegue colocar o cron também dentro de um serviço. Por exemplo, a gente tem aqui o uso do nosso serviço, o App Service, e eu estou utilizando ele aqui, ó. Eu vou tirar, não vou mais usar o nosso serviço, vou escrever aqui um hello manualmente, tá? Uma string direta. O meu serviço está instanciado aqui, mas eu não faço uso dele em lugar nenhum mais. E o meu módulo aqui, na verdade, o meu método dentro do meu serviço, é ele que eu quero colocar um cron agora. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou deixar rodando a cada segundo mesmo, vou copiar somente o decorator e vou colocar o decorator aqui, vamos importar o decorator, também o cron express, vou tirar esse dist aqui que não precisa, e eu vou falar que esse método do serviço, ele vai ser chamado a cada 10 segundos, só para a gente conseguir visualizar. Não preciso retornar nada nesse caso, vou até tirar aqui o retorno, e de vez em fazer um retorno eu quero colocar só um console, para a gente ver que realmente ele está executando aí a cada 10 segundos. Vou escrever everything 10 seconds, tá bom? Para a gente visualizar isso acontecendo. Então, dessa maneira aqui, com os serviços desse jeito, ó, já rodou aqui a primeira vez a cada 10 segundos, né? E o nosso segundo parou de rodar aqui. Deixa eu só parar esse serviço, iniciar de novo, para poder os dois pegar. Isso aqui não sei por que ele parou, vamos ver. Então tá lá, agora sim, ó, rodando isso daqui segundo por segundo. Quando dá 10 segundos, que a nossa aplicação já subiu, tá lá uma vez aquele de 10 segundos. Mais 10 desse aqui, porque ele roda uma vez por segundo. E a cada 10 segundos o outro. Então, essa é a vantagem. Você tem o seu controller. Então, no controller, eu consigo automatizar a chamada. Poderia ser numa hora específica, poderia ser no intervalo de tempo, como a gente fez agora. Mas eu também poderia chamar manualmente essa rota. Ela pode ser chamada por uma pessoa, ela pode ser chamada por uma outra aplicação. Enfim, você tem esse recurso disponível para você. E se você colocar dentro de um service, que esse service não é usado, você tem, então, uma função que vai ser um job, ele vai executar alguma coisa, vai atualizar o seu banco de dados, vai verificar alguma coisa no seu sistema, enfim. Como você vai usar isso? Dê asas à imaginação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa dica de Nest.js e viu aí como é prático configurar,
deixa o like nesse vídeo, ajuda bastante a gente. Também deixa um comentário aí com sugestões de outros temas que você quer ver aqui no canal da HCode e se inscreve no canal da HCode porque você já percebeu que esse ano tá diferente. Tem vídeo todo dia no canal da HCode aí. Então se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!